Bom, Sakamoto, e essas movimentações aí de Lula, você acha que podem progredir, podem avançar, não é, para acertos e apoios, né, já no primeiro turno? Olha, o Diego, o tweet do Janones, esse que você se refere, o tweet do Janones pode ter sido a maior movimentação política na eleição presidencial desde a saída do Moro. Né? Vamos lembrar que o Janones está com 3% das intenções de voto, as pessoas falam isso é pouco, mas significa 4,6 milhões de eleitores, é bastante gente, numa eleição em que todo ponto conta, inclusive para poder finalizá-la no primeiro turno, o apoio do Janones diretamente ao ex-presidente Lula, e a gente vê, inclusive, pelas pesquisas, que caso ele saia, o eleitorado dele transfere-se uma boa parte para o ex-presidente Lula, ainda mais com o apoio dele, isso significa um ganho, né? Significa 1, 2 pontos para o presidente Lula ainda no primeiro turno, facilitando que ele talvez liquide a fatura sem a necessidade do segundo turno. Por que o maior fato político? Não é apenas por conta dessa movimentação que pode transferir pontos e pode influenciar no resultado final da eleição, mas não só o tweet, o que ele disparou com o tweet, depois as entrevistas que ele deu, né, para os órgãos de imprensa, como a última entrevista agora para o Estadão, ele acaba, na verdade, mostrando um pouco os intestinos da corrida eleitoral, né? Ele fala, olha, o Ciro não aceitou conversar, a Tebet não aceitou conversar, o Bolsonaro me bloqueou, né? Tudo isso aconteceu, e ao mesmo tempo ele até fala assim, olha, ele acaba acusando outros concorrentes de arrogância, de prepotência, fala que o pessoal precisa ter humildade nesse processo, né? Então é interessante porque muita gente, muitos analistas acabam acusando o ex-presidente Lula de andar de salto alto na eleição, e o que o Janones coloca é que outros candidatos estão andando de salto alto na eleição, inclusive se negando, tendo se negado, tendo dificultado o acesso a uma comunicação com ele, e Lula não. Lula ofereceu um diálogo e pode ser que desse diálogo, se ele aceitar, e o Lula, ao que tudo indica, aceita, porque as demandas do Janones é tornar os R$ 600 do Auxílio Brasil como efetivo, como aumentar o número de beneficiários, tudo. Então, isso, inclusive, está no programa do ex-presidente Lula, né? Então, pode ser que isso dê jogo, esse casamento dê jogo, né? Vamos ver se um acordo for publicado, deve ser até a semana que vem. Dizem que eles até se parecem no discurso, né? O ex-presidente Lula, nessa reunião que teve com o Janones, nessa entrevista para a Globo News, ele também falou que Lula não seria capaz, né, de pedir para ele não concorrer, porque ele se via no Janones lá no início da carreira, da trajetória política dele. Ele é interessante, Diego, porque ele está fazendo uma aproximação com o ex-presidente Lula, né, na sabatina lá da Globo News, nas entrevistas que ele vem dando nas redes sociais. Há uma aproximação, o ex-presidente Lula tem respondido publicamente, né, o que mostra também que o ex-presidente Lula melhorou muito sua atuação nas redes sociais. O Janones, em si, é um político que ganhou projeção nacional na época da greve dos caminhoneiros de 2018. Ele tem uma força, ele é maior nas redes sociais do que o próprio presidente Lula e o PT juntos, né? Acho que não fala a memória no Twitter ou no Facebook. Ele tem uma carga, uma força muito grande. O pessoal pensa em Anitta, mas Janones também tem uma força de articulação, né? Chegando a um determinado grupo social, né? Que não é tão jovem, mas até mais velho por conta do Facebook, e que ele, na verdade, pode ajudar no desenvolvimento dessa campanha. É interessante porque é o seguinte, ao mesmo tempo a gente tem essa articulação junto com o Luciano Bivar, né, as informações que circularam pela CBN hoje é que o Luciano Bivar teria desistido de concorrer à presidência da República, o que vai acontecer com a União Brasil, o partido dele, que surgiu da fusão do PSL com o Democratas, ainda é cedo de dizer, pode ser que libere para ação nos estados, você tem, por exemplo, Goiás com Ronaldo Caiado, né, que é muito mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, outros estados no Nordeste em que uma aproximação com Lula seria melhor, mas ainda é cedo dizer o que vai acontecer. Só que também a própria saída do Bivar também ajuda, porque reduz o número de candidatos no primeiro turno, e reduzindo o número de candidatos, você acaba transformando o segundo turno numa ficção. Né, considerando que, inclusive, há uma chance grande de eleitores de candidatos como a própria Simone Tebet e o Ciro Gomes desidratem, saiam naturalmente desses candidatos e caminhem para Lula ou para Bolsonaro, no caso, para Lula, que tem mais familiaridade com esses eleitores.